com muita satisfação e alegria no meu coração. Estou aqui mais uma vez, para estarmos no nosso Interagindo com a Bíblia. Peço desde já aos amados irmãos e irmãs perdão pelas falhas, por esses dias que nós não tivemos aí as aulas, mas é porque, infelizmente, a correria do dia a dia, a gente acaba não conseguindo estar fazendo aí todos os dias. Mas a gente já vou estar corrigindo isso, tá? E prometo não estar mais faltando aqui com vocês, E o importante é o estudo não parar, amém? Espero que tenham gostado do novo visual, Como vocês podem ver aí. Mas vamos ao que importa, que é o nosso estudo, amém? Gênesis capítulo 6. A corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, vieram os filhos de Deus para as filhas dos homens, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são a geração de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Amém? Assim como acabamos de ler, aqui no capítulo 6, a palavra vai dizer que os homens de Deus, eles começaram, a se encantar com as mulheres dos homens. E com isso tomaram elas para si, e à medida, que os de Deus se misturavam com os dos homens, a maldade ela ia crescendo, as pessoas iam se afastando cada dia mais de Deus e dos seus mandamentos. E Deus, vendo como estava grande a maldade aqui na terra, como os homens já estavam bem longe daquilo que ele queria, ele se arrepende, e decide acabar com toda a humanidade, inclusive com os animais. Sendo que quando Deus olha para a terra, quando ele analisa direito cada um que aqui estava, ele vê que diante de toda aquela maldade havia um que valia a pena. Havia Noé. E a Bíblia disse aqui, neste livro em que nós lemos, que Noé andava com Deus. Noé era agradável aos olhos de Deus, ainda que ele tivesse cercado de maldade, cercado de pecado. Noé mantinha-se firme nos mandamentos de Deus. E isso tocou o coração de Deus, isso fez com que Deus se sensibilizasse diante daquela decisão. Amém? E o que a gente aprende com isso nessa primeira parte do capítulo 6? Muitas das vezes, irmãos, nós queremos nos misturar
com aqueles que não são de Deus e nos deixamos levar. Ao invés da gente estar ganhando o mundo infelizmente acaba nos ganhando, porque ainda não somos fortificados, porque ainda não estamos firmados como deveríamos e já nos achamos muito acima, né? E quando nós começamos a sair dos caminhos de Deus, o Espírito de Deus é retirado de nós e o que sobra de nós é só ruína. Nós já não conseguimos mais ter uma boa relação, nós já não conseguimos mais agradar ao nosso Deus. E Deus, ele fica muito triste quando nós nos afastamos dele, porque a vontade de Deus é que todos, absolutamente todos, estejam debaixo da vontade dele, estejam fazendo exatamente aquilo que ele nos ordenou, fugindo da iniquidade, fugindo do pecado, fugindo da maldade deste mundo. Amém? Mas, como nós já falamos também, Noé, ele é um grande exemplo para nós aqui, né? Porque a Bíblia vai dizer que de todos que aqui estavam, somente Noé andava com Deus. Talvez você tenha escutado na sua escola, talvez você tenha escutado no seu trabalho que você é um Zé Ninguém, que você é um bobão, para com isso, isso não... isso é antigo, ninguém faz mais isso. Talvez você esteja numa roda, né, próximo de pessoas ruins que acham que você também tem que ser ruim porque todo mundo é ruim. Mas a Bíblia vai nos afirmar que mesmo diante de toda a maldade, de toda a corrupção em que nós vivemos, é possível andar com Deus. E Noé, ele andava com Deus. Por mais que em toda a sua volta só houvesse pessoas ruins, Noé permanecia com Deus. Amém? E é exatamente isso que Deus quer para a nossa vida. Que independente daquilo que está à nossa volta, nós não deixamos de caminhar com Deus. Talvez você faz parte de uma família ainda não cristã. Talvez dentro do seu lar você é obrigado a conviver com coisas que entristecem ao Senhor, mas você não é obrigado a cometer os mesmos erros que estão à sua volta. Você pode permanecer firme com Deus. Você pode chamar a atenção do Senhor e agradar a Ele, assim como Noé agradou. Amém? Vamos continuar aqui ainda no capítulo 6, a segunda parte, onde diz: Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda... Perdão, é que o flash ele me atrapalha um pouco a ler, tá? E por isso que às vezes eu me perco um pouquinho. Mas vamos lá. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Fazer para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta madeira farás de 300 covados e comprimento de arca, e de 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um covado de um covado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo.
E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém? Noé, um homem que fica aí como um grande exemplo para nós. Noé, o único que permanecia, que passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a terra desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. Fazendo uma pequena pausa aqui. Como nós acabamos de ler aqui neste último versículo, capítulo 7, versículo 4, porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra. Deus dá uma ordem a Noé de produzir uma arca, a qual seria impossível para um homem trabalhar sozinho, e ele determina que esta arca esteja pronta entre 6 a 7, em 6 dias, vamos dizer, né? Porque no 7º, Deus mandaria um dilúvio. Vamos continuar vendo. E fez Noé, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé de idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele à arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e as aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, com Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês 2º, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sam, e Cã, e Jafé, e os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de teus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, de toda carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou a porta. Como nós vimos, né, Noé já era de uma idade bem avançada quando ele produzia a arca. Noé não teve uma tarefa fácil. Deus não exigiu de Noé algo fácil, algo simples. Mas em tudo, Noé imediatamente ele aceita e ele vai fazer. Porque ele sabe que para muitos pode ser impossível, mas o Deus em que nós servimos é um Deus do impossível e que nos dá vitória. Amém? Irmãos amados, hoje o que nós podemos ver muito frequente no Evangelho, infelizmente, é que Deus tem dado missões aos seus escolhidos. Mas Deus, quando dá uma missão, essa missão ela não é simples, ela não é fácil, porque o próprio Evangelho não é uma coisa fácil. Permanecer fiel, permanecer em Cristo, fazer o ID de Jesus, não é uma tarefa fácil. E mesmo assim, Deus nos capacita, Deus nos escolhe
e ele nos ordena. Aqueles que fazem como Noé, que ouvem, que se atentam à ordem de Deus, que não temem porque confiam plenamente no Senhor, estes estão bem, estes herdarão o reino dos céus, estes agradam ao Senhor, e o Senhor, ele se agrada tanto que ele abençoa, que ele dá vitória, que ele vai na frente, quebrando todo o mal, toda a corrente, todo impedimento, ainda que a gente ache que é difícil, que a gente não vai conseguir, mas quando a gente menos espera, Deus vai lá e dá vitória. Amém? Noé, ele permaneceu fiel e firme, independente. Noé não falou, mas Senhor, olha o tamanho dessa arca. Olha, Senhor, mas eu já não tenho mais idade, não estou na minha mocidade. Não, Noé faz exatamente tudo o que Deus manda. Ele não coloca desculpa, ele não inventa circunstâncias para ele desistir. Ele sabe que Deus vai garantir, ele sabe que tudo aquilo que Deus entrega nas nossas mãos é porque nós vamos aguentar. O Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Talvez esteja parecendo para você, minha irmã, que esse fardo está muito pesado e que você não vai aguentar, mas o Senhor, ele não nos dá nada que nós não possamos suportar. Não é fácil, é verdade. É pesadinho, é complicado, mas torna-se ainda muito mais pesado porque nós fechamos os nossos olhos espirituais. Porque muitas das vezes deixamos as circunstâncias que estão à nossa volta nos cegar, nos tirar a nossa fé, faz com que nós esqueçamos um pouco quem é verdadeiramente o Senhor em que nós servimos. Ai, mas irmã, na minha casa não tem nada, eu estou numa peleja, numa secura. A palavra de Deus diz que nenhum justo há de mendigar um pão. Talvez a sua casa não esteja em fartura, mas você tem comido? Talvez você não está comendo um bife, você está comendo um ovo que alimenta, que sustenta. Deus, ele tem providência para tudo, irmãos. E se você não está tendo essa provisão, se você não está, alguma coisa está de errado. Talvez você esteja precisando de uma ajuda espiritual, talvez você esteja precisando se achegar mais a Deus, porque quando tudo parece que é o fim, é aí que Deus entra com providência. Eu recentemente passei por uma circunstância muito difícil, muito complicada, e eu achei que seria o fim. Passei por uma peleja muito grande e eu já estava, confesso para os amados irmãos, que eu já estava assim com a minha fé abalada. Eu já estava machucada ao ponto de não conseguir caminhar. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele coloca pessoas em nossa vida para estar nos ajudando. E ele toca em nosso coração, ele nos mostra quem é que vai nos ajudar, porque, irmãos, não adianta você estar passando por uma peleja e você procurar uma pessoa que não vai te ajudar. Uma pessoa, talvez, que você vai desabafar o que você está passando e essa pessoa vai falar, mas eu também, isso também. Gente, esse tipo de pessoas não podem te ajudar. Quando você está diante de uma dificuldade, seja espiritual, financeira, profissional, não importa qual área da sua vida, você tem que procurar pessoas de Deus. Pessoas firmes e constantes na obra, para que elas possam, com as experiências delas, te instruir. E Deus me deu essas pessoas, né, duas amadas e queridas irmãs, a qual eu, quando já estava muito desesperada, eu as procurei e desabafei o que eu estava passando. E ela, interessante que ela falou assim, irmã, eu não posso te ajudar muito, mas se eu conseguir pelo menos te ajudar com palavras, e era exatamente aquilo que eu precisava, né? Da atenção, das palavras, do carinho daquela irmã, das orações, né?
daquela irmã, porque muitas das vezes quando nós estamos na luta nós não oramos bem ou nem mesmo conseguimos orar. Mas Deus sempre nos coloca alguém para que a gente possa pedir ajuda e essa pessoa esteja com a mão estendida. Fecha teus olhos, medita um pouco. Pede a Deus uma direção. Senhor, quem é este alguém que o Senhor tem próximo a mim para me ajudar, que eu não estou conseguindo enxergar, que o inimigo tem me impedido de enxergar, Senhor. Pede a Ele, porque Ele vai te mostrar. Porque certamente há alguém próximo a você que pode te ajudar. Talvez não pode te ajudar te dando aquilo exato que você precisa. Mas nada melhor do que uma ajuda é uma oração, é uma palavra confortadora, é um bom ouvido disposto a ouvir o nosso desabafo, o nosso choro. Amém? E hoje nós vamos ficar aqui no capítulo 6 e 7 mesmo, né? Eu vou estar dando essa continuidade. A história de Noé é uma história muito interessante, né? Que muito tem nos a ensinar, principalmente em relação à fé. Porque Noé, ele era um homem de fé. Se Noé ele tivesse apenas a visão carnal, ele jamais construiria aquela arca. Porque aquela arca era muito grande e ele tinha um tempo pequeno e ele ainda era de uma idade avançada. Mas bom, irmãos, é estarmos obedientes ao Senhor, ainda que aos nossos olhos a missão dada seja impossível. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos fazer aquilo que nos é possível, porque o impossível é para que Ele faça. Se você for obediente àquilo que o Senhor tem te colocado, se você se esforçar para te fazer o que é possível a você, eu creio que grandes coisas irão acontecer na sua vida e que você irá receber muito mais do que você espera, porque a sua vitória será grande. Amém? Fiquem com Deus, espero que vocês tenham sido edificados através desse ensino, né? Porque certamente eu estou alimentada, o Espírito Santo de Deus falou fortemente comigo através deste estudo. E não esqueçam de estar acrescentando a sua opinião, de estar colocando um ponto em que você tenha visto que eu não vi, ou até mesmo de estar fazendo as suas perguntas, dúvidas, tá bom? Vai estar aqui colocando aqui, como sempre eu deixo, né, o número do WhatsApp aí, mas vocês também podem estar colocando através do comentário, tá bom? Beijos e bye bye!